Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Márcio Ladeira. Nós vamos falar hoje de um tema super importante, que é sobre as receitas do governo federal. Eu já vi muita gente falando, provavelmente vocês já viram também na mídia, que o governo ou que as peças orçamentárias do governo são peças de ficção científica. Vários economistas falam isso várias vezes. Será que isso é verdade? Será que o governo faz peça de ficção científica ou que os orçamentos, na realidade, são essas peças de ficção científica que muitos economistas mais ortodoxos falam? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. São dois vídeos que nós vamos falar sobre orçamento. E o primeiro vídeo nós vamos falar sobre receitas e o segundo vídeo nós vamos falar sobre despesas. E esse é o vídeo da semana que vem. Então, todo mundo preparado? Vamos falar sobre receitas do orçamento, já que é um tema importante, porque o governo enviou agora, no dia 31 de agosto, o projeto de lei orçamentária anual para o Congresso. Então, um tema que está muito recente e importante no momento que a gente está hoje. E então, vamos lá falar sobre isso, ver se é realmente peça de ficção científica. Mas antes disso, roda a vinheta aí, pessoal. Bom, galera, falando seriamente agora, muita gente vê falando que o governo estimou de forma equivocada as receitas ou superestimou as receitas que ele vai ter no orçamento. E por isso que os economistas, outras pessoas que se dizem entendidas de orçamento, falam que o orçamento do governo é uma peça de ficção científica. Isso vale tanto para governo no âmbito federal, estadual ou municipal, já que todos os entes federativos são obrigados a enviar até o dia 31 de agosto o projeto de lei orçamentária anual. Mas e o que contém nesse projeto de lei orçamentária anual? Ele tem que conter as estimativas de receitas e as despesas necessárias para o ano seguinte, para o ano de 2026, no caso eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025. Então todo ente federativo encaminha até o dia 31 de agosto o projeto de lei orçamentária anual. Normalmente, ou esse projeto de lei orçamentária anual, ele tem que seguir as diretrizes que são feitas que foram aprovadas pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo federal, estadual e municipal. Só que nesse ano, por exemplo, assim como no ano passado, no caso da União, o PILOA foi enviado sem ter a LDO, aprovada pelo Congresso, que tem que acontecer até o meio de julho. E aí o governo se baseia com o projeto de lei que ele encaminhou lá em abril, tá ok? Mas a questão aqui não é falar sobre ciclo orçamentário. Nós vamos falar sobre como que o governo consegue elaborar o projeto de lei orçamentária anual, para ver se é realmente peça de ficção científica ou não é peça de ficção científica. Vamos ver aqui então, eu vou mudar a minha tela e para isso, para esse vídeo aqui, eu fiz para vocês um mapa mental. Então deixa eu voltar minha tela aqui para a gente seguir no mapa mental e agora vocês estão me vendo aqui dentro do mapa mental. Então, pessoal, o orçamento público, o que ele tem? O orçamento público, que a gente está aqui, ele é dividido, então, como eu mencionei para vocês, entre receitas e despesas. E o que o governo faz aqui, ele estima as receitas e depois ele fixa as suas despesas, certo? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam ter conhecimento. As receitas são estimadas e as despesas são fixadas e, para isso, essas despesas têm que ser, elas vão ser autorizadas pelo Congresso, como que o governo ou os governos vão gastar as despesas. E o foco do nosso vídeo, então, primeiro, ele vai estar relacionado com o tema receitas
e o nosso próximo vídeo vai ser sobre despesas. Bom, então vamos lá. Como que o governo consegue estimar as suas receitas? O que ele faz para isso? Bom, o primeiro ponto, o governo precisa saber do histórico de arrecadação. Ou seja, ele vê qual foi a arrecadação ao longo dos últimos anos e ele sai com isso como uma base. Esse é o ponto básico para o governo, o histórico da arrecadação do ano anterior. Agora, lógico que a arrecadação do ano anterior, do ano seguinte, não vai ser a mesma da arrecadação do ano anterior. Ela pode até, caso haja uma crise, essa arrecadação pode até cair. Então, o primeiro ponto que eu acho que muita gente, infelizmente, tem uma interpretação equivocada de orçamento, é que as pessoas, muitas vezes, pessoal, acabam olhando só pelo lado das despesas. A gente vê claramente como que se discute muito na mídia a ação de como o governo tem que cortar despesas, que o governo tem que controlar gastos e assim por diante. Mas acho que talvez o primeiro ponto mais importante dessa videoaula é para vocês entenderem que é o seguinte: o orçamento público sempre é um equilíbrio entre receitas e despesas. Por quê? Se você pode aumentar despesas desde que você tenha uma estimativa boa das receitas. E aí o que acontece quando a gente fala do histórico da arrecadação? Normalmente, quando você tem o histórico de arrecadação e o ano seguinte, a tendência é que o ano seguinte sempre a arrecadação aumente, porque existe alguns aspectos que vão influenciar a arrecadação, como nós vamos mencionar aqui daqui a pouco, como inflação. Então, a arrecadação nominal do governo, ela tende a aumentar. Mas vamos falar de um ponto extremamente importante, que é a crise. Então, quando vem uma crise econômica muito grande no país, como que aconteceu no ano de 2015, eu até vou mudar minha câmera aqui. Se você pegar, por exemplo, no ano de 2014, 2015, na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que aconteceu? O Brasil entrou numa recessão muito profunda, com uma queda no PIB muito drástica. E aí, todas aquelas perspectivas, aquelas estimativas de receita, elas não vão acabar acontecendo, porque é uma retração muito grande no PIB, e aí a arrecadação do ano seguinte, ela acaba sendo até inferior à arrecadação do ano anterior. Mas, teoricamente, ou em tese, a maioria dos modelos matemáticos que você utiliza para estimar a receita é que a arrecadação do ano seguinte vai ser maior. Então vamos voltar aqui para o nosso mapa mental para vocês verem como que isso funciona. Então a gente tem o histórico de arrecadação e o histórico de arrecadação, depois de se levar em conta o histórico de arrecadação, para estimar as receitas da União, 2 pontos são extremamente importantes. O primeiro ponto são definir ou se trabalhar os parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos, junto com a legislação vigente, são a base para estimar as receitas a partir de um histórico de arrecadação. E é isso que o Ministério do Planejamento e Orçamento, ou as secretarias de planejamento dos governos estaduais e municipais fazem. E aí, quais parâmetros macroeconômicos que devem ser levados em consideração? Então, são basicamente esses 5 parâmetros econômicos aqui, pessoal. A gente tem, então, a necessidade de ter a análise do PIB, ou seja, o crescimento do PIB, se o PIB vai crescer ou não. E aí, por isso que é importante o país ter um crescimento do PIB, porque um crescimento do PIB
faz com que a economia rode, e essa economia rodando, o PIB crescendo, isso vai gerar mais receita para o governo. Como eu mencionei, no ano de 2014, 2015, houve então uma recessão profunda no país. Recessão significa queda no produto interno bruto, que nada mais é do que as riquezas do país, e essa queda no PIB fez então com que a arrecadação caísse. Então, pessoal, o crescimento do PIB é extremamente importante para estimar as receitas. O próximo ponto, ou o próximo parâmetro macroeconômico a ser utilizado é a inflação, porque a inflação ela corrige nominalmente a receita do governo. Então, por exemplo, se o governo está com uma receita estimada de 6 trilhões de reais, e aí ele vai, com a inflação, as pessoas vão acabar pagando mais imposto, os preços dos produtos vão ser ajustados e os impostos incidem em cima do preço daqueles produtos, então vai aumentar a receita em relação à arrecadação do ano anterior. Então esses dois parâmetros aqui, crescimento do PIB e a taxa de inflação, são parâmetros extremamente importantes para se estimar as receitas do orçamento. Um outro ponto muito importante vem a taxa de câmbio. A taxa de câmbio já tem uma influência menor, bem menor até, do que os outros parâmetros aqui. Ela acaba tendo uma influência indireta na inflação, porque se a taxa de câmbio, se a moeda local se desvaloriza muito, você tem mais inflação e isso vai acabar influenciando no valor nominal dos preços e no valor nominal das receitas. Mas a taxa de câmbio tem uma influência também em receita, por exemplo, em relação a royalties do petróleo. Então, se o petróleo sobe muito, se o câmbio desvaloriza, o petróleo sobe lá fora, os royalties de petróleo é uma fonte importante de receitas para o governo. Uma outra fonte de receita importante está relacionado às taxas de juros, porque acaba que os governos, principalmente a União, ele tem recursos financeiros aplicados e a taxa de juros mais elevada, isso impacta positivamente a receita, mas lógico tem um impacto muito negativo nas despesas também, como nós vamos falar no vídeo da semana que vem. Ainda dentro dos parâmetros macroeconômicos, preços de petróleo, preços de commodities, como eu já mencionei aqui, que vão acabar afetando as estimativas das receitas. Então, pessoal, quando as pessoas falam que o orçamento é uma peça de ficção científica, é porque muitas vezes eles não acreditam nesses parâmetros macroeconômicos que o governo coloca e elabora a sua peça. Então, muitas vezes o governo fala que o PIB vai crescer 3% e a inflação vai ser de 4%, enquanto que o mercado prevê um crescimento do PIB de 1% e uma inflação de 6%. Tanto o governo quanto o mercado financeiro trabalhando com parâmetros macroeconômicos completamente diferentes. E aí sim, consequentemente, na hora de você jogar nos modelos matemáticos e chegar no valor que você iria ter de receitas, esses valores não batem, né? Agora, é importante lembrar sempre que existem interesses, e eu falo sempre isso nos nossos vídeos. Eu acho que a principal diferença desse canal aqui em relação a vários outros canais, pessoal, é que aqui o meu compromisso são com fatos e desvendar. Eu não tenho interesse financeiro nenhum e nem político nenhum. Na hora que você vai, o mercado financeiro ele tem seus próprios interesses, existem interesses políticos por trás disso. O governo tem interesses, muitas vezes, de tentar estimular a economia e jogar valores acima para que politicamente ele não se desgaste. O mercado financeiro muitas vezes trabalha com especulação e aí as pessoas apostam. É só você pegar, por exemplo, o Boletim Focus de janeiro. Vamos pegar o número do Boletim Focus de janeiro,
do ano corrente. Pega o Boletim Focus do ano de janeiro de 2025 e pega agora o Boletim Focus de agosto de 2025, os números já são completamente diferentes. Pega então o que o Boletim Focus estava falando para 2026 em agosto do ano passado. Os números são muito diferentes. Porque o mercado financeiro tem vida própria, tem especulação. O especulador ele quer ganhar com a especulação, não só a questão do investidor que está trabalhando na renda fixa, o investidor que está trabalhando na renda variável, mas existe muita especulação no mercado e especulador ganha dinheiro especulando mesmo, e só que ele influencia de forma muito significativa o mercado financeiro. Então, muito cuidado, porque essa que é a questão. O governo ele precisa preparar os números em agosto do ano anterior, os seus parâmetros macroeconômicos que vão acontecer no ano de 2026, né? E lógico, depois disso o governo vai fazer alguns ajustes e eu vou comentar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas vamos voltar para o nosso mapa mental aqui. Então nós falamos então dos nossos parâmetros macroeconômicos e vamos falar da legislação vigente. Então o governo, com a legislação vigente, ele definiu os parâmetros macroeconômicos, ele sabe quais são os tributos e as alíquotas vigentes na atualidade. Consequentemente, com base nos parâmetros macroeconômicos, ele, por modelos matemáticos, ele vai definir então quais vão ser as receitas que ele vai ter. E aí, além disso tudo, existem receitas específicas, ou, na verdade, com base nisso, ele vai pegar e vai definir então as suas receitas específicas, que são as receitas tributárias. Essas receitas tributárias, deixa eu chegar aqui para cá para não cortar a câmera. As receitas tributárias, então, são as receitas relacionadas aos impostos. Então, no caso dos governos estaduais, ICMS, IPVA, no caso do governo federal, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados e assim por diante. Ele define as contribuições como contribuições da Previdência Social, contribuição sobre o lucro líquido, e então os tributos e alíquotas vigentes, o governo, esse é um ponto importante, ele não pode estimar tributos, contribuições com projetos que ele pensa em mudar a tributação. Ou seja, se você pegar e quiser mudar o tributo do ano seguinte, você só pode considerar esse tributo se ele for aprovado. Então essas daqui são as principais fontes. E depois existe também a receita patrimonial. Dentro dessa receita patrimonial, a gente tem um ponto importante que são os dividendos das empresas estatais. Esse é um ponto muito importante. As operações de crédito que o governo vem a fazer, negociando títulos da dívida. As transferências também são receitas específicas que entram, principalmente no caso de estados e municípios que recebem transferências da União, por exemplo, como o Fundeb. A União não recebe esse tipo de transferência. Para vocês terem uma ideia, as transferências da União estão estimadas esse ano, para o projeto de lei do ano que vem, quase 600 bilhões de reais. Há ainda a possibilidade do governo arrecadar por meio de alienação, que é venda de patrimônio. Então você pega, por exemplo, o governo Tarcísio de Freitas, ele conseguiu fechar o ano de 2024 com superávit porque ele vendeu a Sabesp por quase, se não me falha a memória, 14 bilhões de reais, 14,7 bilhões de reais, e essa alienação fez com que aumentasse a receita do governo de São Paulo. E por último, a última fonte de receita específica são as prestações de serviços. O que é isso? São as taxas que os órgãos públicos eles acabam cobrando
para que a União, para que determinados serviços sejam prestados. Então, por exemplo, você vai fazer um passaporte pela Receita na Polícia Federal, você paga a taxa de emissão do passaporte, você vai fazer um determinado serviço e aí você vai e paga as taxas ou tarifas que existem naquele serviço. Então, por exemplo, nas universidades públicas existem a arrecadação própria com venda de produtos agrícolas, com prestação de alguns serviços à comunidade. Tudo isso daí são tarifas e isso entra como fonte de receita para os órgãos e, consequentemente, para o governo. Então, pessoal, essa é a forma que o governo calcula ou estima as suas receitas, tá? E agora vamos então falar um pouco, ou deixa eu mostrar para vocês como que foi, o quanto que o governo estimou de receita, o governo federal, para o projeto de lei orçamentário do ano de 2026. E aí a gente finaliza o vídeo para mostrar na prática como que vocês veem isso daqui. Então eu vou mudar a foto aqui, a câmera. Vocês veem agora, nós estamos aqui nesse site aqui. Deixa eu chegar para cá a câmera. Então a gente está no site e aí aqui, se você entrar lá no Ministério do Planejamento, clicar lá no Ministério do Planejamento em orçamento, você chega nessa página e aqui nessa página a gente tem o PLDO, a gente tem as leis de diretrizes orçamentárias, que aqui não tem como você clicar porque ela não foi aprovada ainda pelo Congresso, e temos o PILOA, que foi encaminhado para o Congresso no dia 31 de agosto, hoje é dia 2 de setembro. E aí, se eu clicar aqui no projeto de lei orçamentária, eu vou mudar a minha tela, eu vou ter todas essas informações aqui, onde eu tenho o PILOA, a mensagem presidencial, o orçamento cidadão e o orçamento em números. E esse orçamento cidadão é um lugar muito bom para você obter as informações. E aí eu vou voltar a clicar aqui e aí a gente tem esse PDF aqui e eu vou mostrar para vocês então como que está o orçamento ou as receitas estimadas pelo governo federal. Então, se você pegar aqui, dentro daquilo tudo que nós falamos, o governo federal estimou a receita dele em 6,33 trilhões de reais, certo? E essas receitas deles, existem as receitas primárias, que são aquelas receitas oriundas de impostos e contribuições, que dão um valor de 3,19 trilhões de reais. Existem outras receitas, e aí são receitas, como eu falei, sobre aplicações financeiras. Existem as receitas financeiras, que é o refinanciamento da dívida e emissão de títulos. Quando o governo faz isso, é o que a gente chama de rolagem de dívida, e aí é o que está aqui, e ele faz o quê? É a substituição de títulos antigos da dívida por títulos novos, ou seja, ele está contraindo novos empréstimos. Então, para vocês terem uma ideia, o governo faz isso em agosto do ano que vem. Ele estimou as receitas para o ano de 2026. Então, gente, é dessa forma que funciona a elaboração do orçamento. Agora vem um ponto muito importante que eu quero comentar com vocês aqui. Caso o governo estimou as receitas, e esse é um ponto que muita gente não entende e dá maior falatório e ressonância na mídia. O governo estimou as receitas. E aí ele começa a rodar o orçamento do ano de 2026, que é o caso que nós estamos tratando aqui. A cada 2 meses, o governo precisa avaliar se as receitas arrecadadas estão dentro do que ele estimou. Caso ocorra frustração de receita, o que o governo vai ser obrigado ou é obrigado a fazer? Ele é obrigado a fazer o que a gente chama de contingenciamento.
Então, quando sai na mídia que o governo contingenciou não sei quanto de recurso, é porque as estimativas de receitas estão aquém do que ele estimou. E quando ele há um superávit de receitas ou está a mais, não significa que ele vai poder gastar mais, porque o que acontece? O Congresso, se vocês lembrarem do início do vídeo, ele fixou as despesas. Podem existir despesas, as despesas podem crescer de forma eventual, por algum motivo, de um cálculo inflacionário inadequado, mas um superávit ou uma receita bem maior, o que o governo deve fazer com isso é aumentar o seu superávit primário para que ele precise pegar menos receitas financeiras. Entenderam? Então, gente, isso daqui é um vídeo relativamente rápido de como que são estimadas ou como que o governo trabalha o orçamento do ponto de vista da receita. Na semana que vem, nós vamos falar então do ponto de vista das despesas, como que isso é feito. Eu acredito que seja um vídeo até mais rápido do que nós já falamos aqui. E aí vem um ponto muito importante que eu mencionei no início do vídeo para vocês aqui. Como nós estávamos falando, ou deixa eu voltar aqui para esta tela, aonde a gente fala que o governo ele encaminha o projeto de lei em abril do ano, o Congresso tem até julho para ser aprovado e o governo depois em 31 de agosto encaminha o projeto de lei orçamentário e depois o Congresso tem até o dia 31 de dezembro para aprovar. Isso é o que a gente chama de ciclo orçamentário. Se você quiser aprofundar sobre esse conhecimento, eu vou sugerir para você, tá aqui um cartaz sobre o nosso curso e no link da descrição desse vídeo você também tem na descrição desse vídeo você também tem um link sobre o nosso curso sobre gestão orçamentária, onde eu dou dicas muito práticas para se trabalhar com o orçamento público, desde dicas básicas, quando a gente fala de introdução ao orçamento público, onde a gente fala de despesas obrigatórias, despesas discricionárias, sobre receitas primárias, quais são os tipos de receitas primárias, fontes, se são fontes do Tesouro, fontes de rendas próprias. Depois a gente tem uma aula sobre introdução ao ciclo orçamentário, sobre o ciclo orçamentário propriamente dito, depois uma aula sobre execução, sobre empenho, restos a pagar, até a gente chegar numa aula sobre painel. Cara, esse curso está muito bom e ele está com preço promocional. Para vocês terem uma ideia, esse curso, se você for olhar em outro lugar, ele é mais de R$500 e aqui no nosso canal é R$147, porque o meu compromisso com vocês é um compromisso de transferir conhecimento para a gente melhorar a gestão pública com bastante qualidade e informação melhor. Muita gente até me pergunta, por que eu vou pagar o seu curso, professor, se tem um curso da ENAP que muitas vezes é gratuito, ou é gratuito para a maioria dos servidores públicos federais. Cara, a diferença é que os cursos da ENAP, eles não têm esse contato, não tem uma videoaula como essa, e ele não foi preparado por uma pessoa que viveu o orçamento durante 4 anos. Eu gerenciei um orçamento com quase R$500 milhões e a minha experiência prática eu acho que faz um diferencial muito grande na tua carreira e no teu aprendizado do que é orçamento. Tá joia? Então, galera, se você quer aprofundar nisso, não deixa de ver mais detalhes sobre esse nosso curso, e se você tiver interesse em adquirir, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque a gente tem recebido muito elogio sobre isso. E não percam as outras aulas que a gente já tem sobre orçamento público aqui. Eu fiz uma aula, está aqui, sobre como foi o orçamento de 2025 e você pode comparar com um pedaço, com esse finalzinho da nossa aula daqui. Galera, muito obrigado pela atenção de todos, tenham todos uma ótima semana e não percam na semana que vem o nosso próximo vídeo. Um abração e até mais.